Pronto, então, boa tarde a todos. Vamos dar abertura ao nosso encontro, né? Então, pessoal, boa tarde, bem-vindos, né? Nós estamos aqui ao Café Elétrico, né, na 7ª edição, que abordará temas relacionados sobre educação e direitos humanos e permitirá a discussão com especialistas da área do conhecimento, né? O Café Elétrico é uma webconferência promovida por docentes do Colegiado de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Oeste da Bahia, né, do Centro da Lapa, né, e busca fomentar a discussão de temas relevantes para o processo de formação do estudante do curso de graduação de Engenharia Elétrica e demais cursos da UFOB, né, e comunidade externa. Queremos agradecer toda a comunidade da UFOB que já se faz presente e também a comunidade externa, né, representada por instituições públicas e privadas do país, né. O registro da sua presença será realizado através do link disponível, né, no momento oportuno, pelo chat, então fique atento, né. E, por favor, pedimos que mantenham seus microfones ligados, durante a conversa, né. E mais dúvidas e contribuições deverão ser escritas no chat ou, como o próprio palestrante pediu, intervida também, né, após a fala, durante as falas dele, né. E, para isso, né, eu posso até, quem não quiser abrir o microfone, eu posso estar acompanhando no chat também, né? Mas fique à vontade, como o próprio falou, né? Então, o nosso encontro de hoje está, né, com a pessoa, relação de poder, ruptura e tecnologia da democracia brasileira, o fascismo à brasileira, né? Nós vamos estar com a participação do professor Cleiton Emanuel Preto Rodrigues, né? Que poderá se apresentar melhor a respeito de sua formação e atuação e fique à vontade, professor, passa a palavra para você e estamos aí abertos aí a nossas discussões e fique à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, eu já fui apresentado, é só isso mesmo, eu sou Preto, mais um companheiro de luta, não é? A formação acadêmica, ela não me parece importante. O importante é o processo de discussão que a gente possa ter. Bom, antes de iniciar propriamente, eu queria dizer que o que eu vou falar tem a ver com o G-Preto, que é um grupo de pesquisa da UFOB, coordenado pela professora Cleildes Marques Santana, que está aí presente, e aproveitar também para convidar, dentro das normas e protocolos de saúde, aos colegas, amigos e companheiros, munidos de máscaras, de distanciamento social e álcool gel, para participarem amanhã, em suas cidades, dos atos que serão realizados em prol das vacinas, do distanciamento social, de recursos para os mais pobres sobreviverem e pela responsabilização do presidente da República e quem mais for responsável pelas mortes por omissão ou ação dos mais de 450 mil mortos do Brasil pelo Covid-19. Eu acho isso extremamente importante que nós saiamos às ruas, porque a maioria da classe trabalhadora, a maioria dos pobres, não tem como fazer distanciamento social e nem de ficar dentro de casa. Eles têm que sair para trabalhar, porque o governo não tem dado recurso suficiente para que essas pessoas possam viver e se proteger contra a Covid. Bom, eu vou falar algumas questões que são mais genéricas, mais gerais, e depois a gente entra nas questões mais brasileiras. Etienne de Laboati questiona em A Servidão Voluntária não as razões e interesses que fazem surgir os tiranos, os reis absolutistas, mas as razões pelas quais os súditos se tornavam súditos. Sugeria a ele que bastava desobedecer para que o súdito não tivesse mais razão de ser. Então, por quê? Apesar de recair em cada súdito a opressão, as pessoas continuavam a ser súditos. Essa era a questão dele. As razões da obediência deviam ser inquiridas, vistoriadas, na tentativa de descobrir quais os mecanismos que funcionam na sua manutenção e por que, afinal, eles funcionam.
Não basta ter mecanismos, dispositivos, eles têm que ter, na base real da existência, uma função necessária em substituição a outros mecanismos, como, por exemplo, os da desobediência, da liberdade. Nesse sentido, todos os mecanismos e tecnologias de poder e relações de poder devem ter um sentido para a existência, a partir de certas condições materiais. A construção inicial desses mecanismos, que podem nos tornar cúmplices do poder e do conservadorismo, está lá na primeira relação de submissão forçada. Podemos supor que as relações matriarcais fossem relações sociais sem estruturas de poder em sua forma de manifestação. As relações possuem normas, mas não positivadas. Normas que regulam a convivência, que se estabelece e vai se modificando lentamente a partir do conflito diário entre interesses em disputas. Entre iguais, as relações não podem se tornar relações de poder, porque não tem base material para tornar-se. Nesse sentido, as relações são uma espécie de mutualidade e, portanto, não são relações de poder propriamente, ou relações de poder como entendemos hoje. Exemplos. Um filho ou uma filha não ser agressivo com o pai e a mãe, ou mais com a mãe, não era uma norma legal positiva, mas uma consequência de relações que eram trocadas de posição, ou seja, que o outro filho um dia iria viver. Uma filha seria mãe, um filho seria pai, e assim por diante. A reposição dos regulamentos das relações entre pais e filhos se dava, digamos, normalmente, na troca diária de conhecimentos, pelo hábito repassado pelos adultos. O poder do pai no matriarcado praticamente não existia. O poder do pai, como hoje existe ainda, é fruto de um outro sistema de relações. No matriarcado é o tio, irmão da mãe, que tem a função de transmitir os conhecimentos adquiridos aos filhos deles. O pai, para ter relações amorosas com a mãe, deve conquistar afetivamente os filhos. E a relação direta entre pai e filho, no sentido de transmissão de conhecimento, exige certa responsabilidade sobre a criança. Por isso, no matriarcado, essa função era executada pelo tio e não pelo pai. Isso também impedia que a responsabilidade pela transmissão dos hábitos se desse na base da autoridade, quer dizer, em relações de poder estáveis e diretas. Essas relações tinham de ser destruídas para que as relações de desigualdade pudessem existir. Sem a destruição da cosmologia genicrocrata, não poderia haver propriedade, porque nessas relações a propriedade não existia. Era o uso comum da terra, das coisas, e não a propriedade comunitária, que só haverá no patriarcado. Engels, Morgan, Bachoff, Marcuse, Freud, Malinowski concordam que a submissão e a exploração da mulher seja o primeiro passo para a construção da autoridade. A autoridade não pode se estabelecer entre iguais. A autoridade ou as relações de poder precisam desigualar as pessoas. E o primeiro desigualamento foi realizado pelos homens contra as mulheres. A construção da ideia de propriedade comunitária e de propriedade pessoal implica a existência de não proprietários. Quer dizer, ainda quando se tem a propriedade primitiva comunal, a comunidade distingue os que lhe pertencem e os não comunais, ou seja, os que não lhes pertencem. Isto é, aquele que, estando fora da comunidade, não tem direito à terra, à propriedade e aos seus produtos, ou o produto da força de trabalho aplicada à terra. Essa primeira desigualação permitiria, como diz a historiadora Gerda Lerner e também Marx, em formações pré-capitalistas, tanto a submissão da mulher quanto a escravidão. Germe da alienação capitalista na produção da mercadoria. Quando uma comunidade troca coisas com outra, já lá está lidando com a mercadoria.
com o excedente dela e o excedente da outra comunidade, numa troca mercantil. Sendo o tempo de trabalho que define a diferença de preços e valor de troca entre as mercadorias, a escravidão e a exploração do trabalho aumentam o lucro e a acumulação de riquezas, sem aumentar os preços das mercadorias da relação de troca. Se minha mercadoria custa menos, ganho na troca com a outra mercadoria que necessito. No início, somente a força poderia manter a exploração, seja a força aplicada sobre a mulher ou a força aplicada sobre o escravo, produto das guerras entre comunidades diferentes. A força, então, é inicialmente um instrumento fundamental para a manutenção da desigualdade. A desigualdade cria condições materiais diferentes que, com o tempo, são normalizadas pelo domínio. O domínio necessita estabelecer uma cosmologia que justifica a exploração e sua manutenção pela força. A ideia de ordem é justaposta à ideia de força. Força é manutenção da ordem. Força e ordem são associadas ao poder de domínio. Quer dizer, quem tem a força para manter a ordem também tem a força para manter o domínio. Já aqui, muitas questões e razões pelas quais as guerras são fundamentadas e são fundamentais não apenas para o crescimento da gente, como das frátrias e depois das cidades. As cidades parecem ser um salto de organização militar e de poder. Aqui nos contrapomos a Aristóteles e Fustel de Coulanges, que viam como evolução natural o passo da família nuclear para a cidade. Ainda que Coulanges fosse particularmente sensível às relações de desigualdade, principalmente em relação à mulher no núcleo da família. A desigualdade devia ser sentida e vista como natural, quer dizer, própria das diferenças naturais entre os seres humanos. Para Aristóteles e outros clássicos, uns nascem para mandar e outros para obedecer, total ou parcialmente. A mulher, no caso, devia circunscrever-se ao lar, cuja natureza do trabalho lhe era própria, segundo esses filósofos. Na medida em que são desenvolvidas tecnologias produtivas e de poder, se desenvolvem relações hierárquicas, chamadas de hierarquias piramidais. Esse tipo de hierarquia será fundamental para a implementação da Revolução Fabril, das fábricas, e implementação das máquinas a partir de 1640 na Inglaterra. Bem, a força sozinha, com o crescimento das cidades e da população, não era suficiente para manter os laços entre as pessoas. A luta por uma forma de governo despersonalizada da figura do chefe era o passo fundamental para o surgimento de outras formas de domínio, que deixasse a aplicação da força como recurso a ser utilizado em última instância, ou somente quando necessária, e, ao mesmo tempo, construísse uma identidade própria contra outras identidades. A inserção da polis, a criação da cidadania, mesmo a ateniense, é realizada pela aristocracia. A cidadania é, sobretudo, dos proprietários. Exclui mais do que inclui. Mulheres, crianças, escravos, estrangeiros não participavam das eclésias, assembleias gregas. A estes eram recusados os estatutos de cidadão e, por conseguinte, dos direitos que ser cidadão implicava. É na Grécia, berço da civilização ocidental, a mais opressiva dos últimos 4.000 anos, que surgem os mecanismos de poder, as tecnologias das relações de poder. Elas, mesmo em germe, haviam de distinguir estatutos, diferenciar as pessoas segundo os interesses do proprietário e dos dominantes. Mesmo entre os iguais, os cidadãos, haveria de ter desigualdades aceitas, torná-los desiguais entre iguais. Os diferentes graus de direitos e graus de poder eram o início da hierarquia piramidal capitalista e republicana, e também das tecnologias de domínio.
As tecnologias de domínio deviam ter dois pressupostos. O primeiro, a força contra os desiguais resistentes. O segundo, a contrapartida, para os que aceitassem o poder da cidade. O poder da cidade surgia como uma busca do bem comum e felicidade geral. E esse bem comum não poderia ser o bem de cada um, mas o que une cada um no todo. A felicidade geral se diferencia em espécie da felicidade pessoal. A pessoa, eventualmente, é ou poderia ser infeliz, ainda que a cidade estivesse de acordo com a felicidade geral e com o bem comum. Essa diferenciação é aprofundada e normalizada pelos romanos. Não basta excluir a plebe, os chamados proletários romanos. Para conter sua insurreição, era preciso compromissá-los com o poder político. A implementação do tribunato, ao lado do Senado e do Poder Executivo, os Césares, por Roma, traz para o campo institucional do sistema econômico e político as classes despossuídas, os pobres, os não proprietários. Constrói uma arena para a luta pelas diferenças. Uma arena. Maquiavel dizia que era melhor as manifestações violentas da plebe dentro das regras, sendo admitidas, do que elas acontecerem fora delas e destruírem o sistema de poder. Dessa forma, as mulheres e os escravos foram tratados de formas menos rígidas do que em Atenas, a exemplo de Esparta. E, ao mesmo tempo, sua condição de desigualdade só aumentou. Os romanos estabelecem uma coisa que agora posso chamar de contrapartida. Inventada lá em Atenas, porém, apenas desenvolvida... No fone, né? Apenas desenvolvida mais a miúde pelo poder romano. Quando aponto Atenas, me refiro particularmente a Solon e antes dele. A reforma de Solon, vou explicar, que revoga a escravidão por dívida, tinha um substrato de contrapartida e devia ser substituída por outra contrapartida que não a escravidão do proprietário devedor. É o próprio proprietário que vota nas assembleias, na eclésia, a escravidão por dívida. Sabe que ele próprio pode tornar-se proprietário, pode tornar-se escravo. Mas, caso ele não se torne escravo, pode contar que os outros que lhe devem se tornem escravos. Essa era a contrapartida. Eu colocava a minha situação de liberdade em risco, mas, em contrapartida, eu podia ser beneficiado pela escravidão alheia. De qualquer forma, tal apoio tornou miserável e dependente a maioria dos pequenos proprietários e os pobres camponeses atenienses. A contrapartida, isso que eu chamo de contrapartida, tem essa contradição e duplicidade. Ela recai sobre si mesma em tese, mas também pode ser um seu benefício. Somente quando os proprietários mais pobres e pequenos se dão conta de que são apenas eles que se tornariam escravos, porque são eles que precisam endividar-se com os usuários e financistas, é que vem a revolta e as leis de Solon. Mas o que faz Solon? Troca a escravidão pela perda das terras. Quando os perdedores, os devedores, terão de trabalhar para os novos proprietários. E ainda que por algum salário miserável. Os pequenos proprietários também têm pessoas que lhe devem e, em tese, também seriam beneficiados por essas leis da perda de terra por dívidas, que serão uma das principais causas da Revolução Francesa, o endividamento e a perda das terras para os grandes proprietários. Esse mecanismo de contrapartida se torna a base das leis e das estratégias de sobrevivência na vida social. Mas não são só de contrapartidas que as tecnologias de poder sobrevivem e se estendem. Ela precisa daquilo que estou nomeando de filtros sociais e de interdições. Os filtros sociais funcionam como regras
baseadas na circulação das verdades produzidas pelo poder socioeconômico. São vários e são múltiplos. Eles dizem, por exemplo, como deve se comportar a pessoa junto aos poderes dentro da universidade. Produz uma espécie de lei não escrita em que você sobe na hierarquia se agir assim ou assado. Ele tem por função não evitar ou proibir uma conduta, como as interdições. Ao contrário, eles incentivam ou produzem uma conduta válida cujas contrapartidas são esperadas. Veja os casos das representações. Você foi convencido que tornar alguém seu representante e, portanto, apagar sua própria voz é uma forma eficaz para conquistar seus interesses. Mas você sabe, no fundo, que se não for você próprio o representante de todos, terás pouco benefício ou nenhum. Então, a representação, em tese, permite que todos possam ser representantes, desde que se dedique arduamente para isso, tenha mérito. Essa é uma das contrapartidas que trazem exigências. Todos podem ser representantes, mas devem passar pelo crivo, pelo critério das condições de admissão de si para as normas, escritas ou não escritas, que edificam a ideia de representação. Mas ela exige, antes de ser aplicada, um conjunto de comportamentos que lhe possa produzir a representação. Você precisa acreditar que deve respeitar a vontade da maioria, que sua voz deve ser filtrada pela voz da maioria, ainda que saiba que, para exprimir sua voz, você tem de participar de uma organização qualquer. E para participar dessa organização qualquer, o primeiro exercício é o de se submeter à vontade da maioria, já que você pode estar na maioria, você pode ser a maioria. Isso quer dizer que as relações de poder precisam estabelecer verdades que conduzam seu comportamento para uma determinada direção. Daí a necessidade de respeitar a hierarquia como, em tese, representação da vontade da maioria. Se compararmos os sistemas, é o mesmo sistema da fábrica, cujos chefes na hierarquia representam o patrão, em condições diferentes, aparecendo de forma diversa. É nesse sentido que Foucault diz que o poder é produtivo, que ele produz verdades. Essas verdades lhe aparecem como naturais, verdadeiras em si mesmas, e faz com que cada um haja de acordo com esses filtros sociais. É nesse sentido que reproduzimos diariamente as concepções conservadoras que permitem o fascismo. A democracia burguesa é a antessala do fascismo. Tanto um quanto o outro precisam produzir o não questionamento dos filtros sociais, quer dizer, das verdades que eles fazem circular, que têm uma relação direta com o sistema de exploração capitalista e com a República e o Estado moderno. As sociedades derivadas da guerra colonial, com escravidão de negros e indígenas, uma escravidão de longa duração, construiu-se não apenas o racismo e as inferioridades estatutárias das pessoas e povos dominados, mas dispositivos de segurança e mecanismos de dominação e produção de condutas verdadeiras que implicam a adequação das pessoas às relações de poder acopladas a mecanismos de extinção violenta dos rebeldes, dos que não interessam aos poderes instituídos. A violência contra alguns setores da população é vista como normalidade. É reposta pelos meios sociais e comunicativos como normalidade. A promessa ideológica de compensação das desigualdades por filtros sociais, baseada na mobilidade social, quer dizer, na ascensão social, produz, de um lado, uma relação meritória e, de outro, a culpabilização do indivíduo por sua situação desigual.
retirando do campo social e levando para a pessoalidade a responsabilidade pela superexploração dos trabalhadores e a exclusão de pobres, negros e índios. O mérito, ou a meritocracia, surge como uma estratégia social, mas traz consigo a associação da pessoa aos detentores do poder. Porque, no fundo, todos sabem que, ainda que se tenha mérito, o mérito isolado não lhe serve de nada, caso não tenha o beneplácito dos que estão nos micros e médios poderes. Essa associação implica uma estratégia de reconhecimento e validação das verdades e das arenas de competição por esse beneplácito. Em vez de lutas gerais por justiça, lutas pessoais por ascensão social, vinculadas aos benefícios dessa associação com os poderes dos exploradores estabelecidos, principalmente entre as aristocracias dos mais pobres e entre as classes médias. O coronelismo é uma antiga expressão dessa estratégia. Hoje, o coronelismo seria mais apropriado chamar de chefismo, não apenas na indústria e no comércio, mas principalmente nos serviços públicos. Os antigos jagunços, capitães do mato, são substituídos por chefetes, que, não tendo o mesmo poder de matar e torturar que aqueles outros, usam da delação, dos processos legais administrativos ou judiciais e acusações desmoralizantes a quem quer embaraçar na competição ao beneplácito das chefias. Não quero me estender mais, embora perceba que seria necessário, para poder estabelecer o debate. Então, fica esses poucos apontamentos para a gente poder produzir uma discussão qualitativa no sentido de por que as pessoas obedecem. É isso, Clenilson. Obrigado, professor Preto, pelas palavras, são bem profundas, realmente, assim, no sentido de que tem cada frase tem uma discussão a ser dada, né? Vamos inicialmente abrir aí a perguntas, né? O chat aqui, teoricamente, assim, não apareceu assim, a pergunta propriamente escrita, mas quem quiser fazer a pergunta, ou perguntas, né? Fica aberto aí o microfone, abra o microfone. Não só perguntas, quem quiser falar, eu quiser falar, enfim, fica à vontade, não só perguntas, obviamente. Bom, eu vou então iniciar uma pergunta, professor. Quando você fala, né, que Aristóteles, né, já diz que tem as pessoas que nascem, uma para mandar, outra para obedecer, né, fala da questão da desigualdade, lá em Grécia, né, na Grécia, que existe desigualdade entre os iguais, né, isso perpetua isso de lá até aqui, né. Então, é algo que ainda existe, né? Assim, sempre vai ter digamos assim, uma luta, né? Por mais igualdade, né? Assim, às vezes se mostra assim como... Porque, assim, naquela época, até pelo contexto histórico, né? Até parece que seria uma necessidade. Essa é a minha dúvida, né? Se é uma necessidade que os poderosos no sentido de quem está na maioria, né, os que conseguem mandar, no caso aqui, né, tanto falando de Aristóteles quanto na Grécia, ou se é algo que vem se vem perpetuando de lá até aqui, como é que acontece esse processo, sabe? Para mim ficou um pouco bom, sabe, o presente, eu quero dizer, o antes e o hoje, né? Ou pegar essa linha histórica, né? Do que vem acontecendo, né? Clemilson, são duas questões diferentes, juntadas numa mesma. A primeira questão é que, quando há o domínio patriarcal, os dominadores, homens, precisam desigualar as pessoas. Esse desigualamento é desigualamento de fato, ele não é desigualamento entre iguais, porque ele já não a mulher já não é igual, o escravo já não é igual. Quando eu falo desigualamento entre iguais, eu falo da cidadania. A cidadania, eu vou tentar dar um exemplo claro. Você é um cidadão, não é?
Constitucionalmente, você é um cidadão. Você paga imposto, você tem direitos subjetivos, né? Enfim. Isso. Mas você é um cidadão diferente de um senador, ou não? Sim. Sim. E também é diferente de um deputado? Uhum. Sim. E também, obviamente, é diferente de uma pessoa bem mais rica do que você? Nós. Mas, em tese, formalmente, vocês são iguais, não são? Em tese. Em tese, sim. Mas, na prática, vocês são desiguais, não são? Até você fala assim, até da representação, né? De tudo isso. Isso. Né? Então, eu chamo esse processo de cidadania de desigualdade entre iguais. Porque se prega formalmente uma igualdade, você sente que você é formalmente igual, mas você também sente que você é formalmente desigual e materialmente desigual. Então, assim, seria uma interpretação de uma forma, digamos assim, formal, de dizer que uns nascem para... Eu estou tentando vincular ainda com Aristóteles, né? Alguns nascem para mandar e outros para obedecer. Eu sei que você vinculou com o patriarcado, que são os tios, etc., que têm as responsabilidades. Mas eu estou dizendo no sentido de... tem um representante, né? Se tem um representante, teoricamente, ele vai estar tomando decisões que, teoricamente, são suas também. Exato. Na verdade, o que Aristóteles discutia era do ponto de vista da natureza. Né? Da natureza, então, ele dizia que naturalmente as pessoas são desiguais. Né? Então, a mulher é desigual em relação ao homem, o escravo é desigual em relação àquele que nasce para mandar. Então, ele via isso como natureza. No fundo, nós, acho que é esse o sentido da sua pergunta, no fundo, essa mesma característica, ainda que não seja vista como natural, é colocada no campo da cidadania. Isso. Porque uns podem representar e outros não. Okay. Uns podem ensinar e outros não. Okay, a única diferença é que não há aí uma convicção sobre natureza. Né? Ela acaba entrando em outro aspecto, que eu entrei também, que é a questão do mérito. Isso. Né? Então, a ideia de natureza do Aristóteles é substituída no mundo liberal pela ideia do mérito. Ok. Obrigado pelas palavras. Aqui temos na sequência, tem no chat, tem aqui, mas Sobrinho levantou a mão aqui primeiro, então, Antônio José Sobrinho, pode pronunciar, abrir o microfone, falar à vontade. Depois, na sequência, eu faço as perguntas que estão no chat aqui. Ok. Eu tenho 3 perguntas, mas gostaria de, ao invés de fazê-las de uma vez, gostaria de fazê-las em momentos diferenciados. Eu, mais uma vez, agradeço e é com grande prazer, né, que consigo, mais uma vez, encontrar com o professor Preto. Ok? E agradeço muito a presença aqui, né, nos saudando, né, com a sua inteligência. Bem, eu gostaria de perguntar ao professor com relação a toda essa situação. Nós estamos falando em diversas situações vindas desde a Grécia e de diversos sistemas, né, a serem aplicados. Bem, o que eu gostaria de perguntar ao professor é como vê, né, já que cresceu separadamente, a situação estrutural indígena e em relação a tudo o que o senhor falou, como o senhor vê aquela estrutura em relação à nossa? Bom, essa é uma discussão bem interessante, Antônio, que nos levaria muito tempo, né? Mas, de forma sumária, né? De forma bem sintetizada, eu diria o seguinte: existem 2 sistemas comunitários econômicos que se contrapõem um ao outro.
Um é aquele chamado sistema mundi, né, de Wallerstein, o capitalismo internacional, com a produção de mercadorias excedentes, que tem por interesse a vender essa mercadoria, obter lucro dessa mercadoria, explorando a natureza e explorando as pessoas em particular. Esse processo transforma cada pessoa em consumidor, né? Em consumidor por um lado e produtor por outro lado. Na outra ponta, nós temos as comunidades originárias, né? Seja quilombolas, seja as várias nações de povos originários. Eu não gosto muito de chamar de indígena, mas, para facilitar, eu vou chamar de indígena, né? Porque são muitas nações, e essa falta de reconhecimento dessas nações ela tem uma razão de ser, né? Porque quando o sistema colonial português e espanhol chegou aqui, eles estavam disputando as terras. Então, se ele reconhecesse que havia um povo ali, o povo Manduruku, o povo Yanomami, o povo Maia, o povo Inca, né? Ele não poderia tomar as terras, porque essas terras teriam proprietários pelo sistema europeu, né? Então, seria uma guerra de invasão, e as guerras eram definidas a partir de um certo conceito de guerra. Então, eles deviam falar que essas terras aqui eram terras sem proprietários, sem donos. E, por isso, eles não podiam reconhecer cada povo, né? Eles não podiam reconhecer os tupis, os tupinambás, os aimorés, não podiam reconhecer nenhum desses povos, porque, imediatamente, eles deveriam reconhecer também a tutelaridade, né? A titularidade das terras desses povos, né? Sobre essas terras. Bom, fora isso, então, esses povos eles têm uma outra forma de economia, né? Essa outra forma de economia elas têm a ver com o modo de vida deles, né? Por exemplo, o modo de vida da gente é o modo de vida onde nós transformamos industrialmente as coisas da natureza, né, em mercadoria. Ora, lá no mundo maia, no mundo asteca, no mundo Yanomami e outros, essa relação não é dessa mesma forma, né? Porque eles dependem da natureza para sobreviver, embora a gente dependa também em tese, né? Então, eles têm uma relação de subsistência, onde eles não produzem nada além do que eles precisam. As relações de troca que eles têm com outros povos são muito pequenas. Então, quanto mais o mundo capitalista, o sistema mundi de Wallerstein, cresce e se desenvolve, mais ele oprime esse sistema econômico, esse outro sistema econômico, né? E são vários sistemas econômicos, não é um só, né? São vários tipos de sistema econômico, o tipo Maia, o tipo Yanomami, são vários tipos de mecanismos de subsistência que precisam desaparecer para o capitalismo tomar o lugar. Não é à toa que o governo atual do Bolsonaro procura invadir as terras indígenas, porque o capitalismo, para ele sobreviver, aliás, não é só o capitalismo, todo o sistema econômico, para ele sobreviver, ele precisa fazer a reprodução do seu próprio sistema, né? Então, para você viver numa sociedade como a nossa, você tem que consumir, você tem que reproduzir, você tem que fazer um monte de coisas para se inserir nesse sistema. No sistema de subsistência também, ele tem que agir de forma que esse sistema econômico lhe dê as garantias de vida. Só que é outro tipo de sistema. Esses dois sistemas são contrapostos, né? Nós chegamos num limite do sistema capitalista onde a ecologia mundial, quer dizer, o sistema do nosso habitat, está em risco, né? E nós precisamos
pensar que talvez estruturas parecidas de decrescimento possam ser utilizadas por nós em associação com os povos, aprendendo, inclusive, com os povos indígenas. Mas não me parece que existe uma diferença fundamental entre o sistema de subsistência e o sistema capitalista, é que um produz muito enriquecimento e desigualdade individual, né? De classes individual. Então, você vai ver no sistema capitalista uma corrida pelo dinheiro, uma corrida pelo enriquecimento e pela mobilidade social. A mobilidade social, ela é a marca da desigualdade. Você não podia pensar em mobilidade social se você não tivesse desigualdade, né? Quando você tem povos que não são desiguais, as formas de reconhecimento são diferentes, né? A gente, para ser professor e ganhar uma grana determinada, então a gente tem que passar por um monte de coisa. Enquanto que o pajé lá, o reconhecimento do saber dele é pela expressão dele. Ele não precisa passar por tudo que a gente passa, tal. É pela expressão. E mesmo... aí se fala o seguinte, não, mas esses povos não desenvolveram. Não é verdade. Porque os povos astecas, os povos incas e vários outros povos desenvolveram sistemas contábeis, desenvolveram sistemas astrológicos, sistemas astronômicos, desenvolveram sistemas de encanamento, de estradas, um monte de sistemas, sem que necessariamente eles tivessem que passar por essa relação aí complicada, que é a relação entre capital e trabalho, quer dizer, a exploração de um pelo outro. Então, é uma situação muito complicada, muito difícil, porque, queiramos ou não, a gente olha a partir da nossa origem ocidental, né? A gente olha para esses povos a partir da nossa origem ocidental. E isso implica, subjetivamente, nós temos um conceito de desenvolvimento que os colocam como inferiores, tecnicamente, inferiores do ponto de vista político, inferiores do ponto de vista social, né? Mas se a gente comparar ponto a ponto, nós vamos perceber que nós somos inferiores a eles em muitos aspectos. O nosso grande problema hoje é fazer esse reconhecimento, né, dos povos indígenas, não só fazer esse reconhecimento, mas compreender a multiplicidade dentro do nosso território. Nós temos uma ideia de um território uníssono, né, um território total, sem nações dentro. Não é verdade, nós temos nações dentro do nosso território. Os Anomanes são uma nação, os Chavantes é outra nação, e temos várias nações. Uma das soluções, dentro ainda do campo do Estado moderno, é a solução do Estado plurinacional, né? que está sendo erguido lá na Bolívia, que foi erguido lá na Venezuela, que está sendo discutido na Colômbia, no México, né? Para reconhecimento desses povos e erguer uma espécie de federação que nos inclui, né? que nós, brancos, descendentes, mulatos, mestiços como eu, que eu sou mestiço de negro com grego, né? Com ocidental, que nós possamos, então, fazer uma federação, compreender que a existência da economia desses povos e da forma de vida desses povos são tão válidas e talvez até mais do que a nossa. Porque você não vê mendigo lá e você vê aqui, né? Você não vê, por exemplo, 28 pessoas mortas numa ação da polícia militar no Rio de Janeiro, sem comoção social. Como diz o Safatli fez um texto esses dias onde ele dizia que o nosso caráter violento, colonial e escravista é tão forte
que matar 28 pessoas em menos de 2 horas, para nós, não importa, desde que essas mortes sejam justificadas por essas coisas que eu chamei de filtro social. Né? Isso faz com que a gente deixe de ter empatia, sensibilidade, solidariedade e assim por diante. É uma coisa que você não vai ver lá entre os povos indígenas. Eu vivi algum tempo no México, né, em São Cristóbal de las Casas, e fiquei impressionado, né, porque em São Cristóbal há 2 governos, um governo institucional do México ocidental, e em São Cristóvão tem o governo dos maias. No governo dos maias, existe outra solidariedade, outra forma não jurídica de estabelecimento da justiça, né? Da igualdade. Não que seja perfeito, não estou dizendo isso, Antônio, porque nada é perfeito. Né? Enquanto somos humanos, né, como dizia o Nietzsche, a humanidade caminha pelo erro. Né? Agora, a gente pode errar mais ou errar menos. E eu acho que nós já erramos o suficiente do ponto de vista do capitalismo ocidental. Ok. Ok, professor, obrigado. Eu que agradeço. Ok. Temos aqui umas perguntas aqui no chat, por exemplo, da Cleildes. Se ela quiser pronunciar, se quiser perguntar, abrir o microfone, fica à vontade. Senão... Não posso fazer a pergunta aqui. Ela pergunta aqui. Quando você se referiu à migração das relações do campo social para a impessoalidade, inserindo aí a questão do poder, poderia explicar qual o lastro desse movimento, o que fundamenta esse movimento, onde e como ele se constituiu? Ou seja, eu só reformular aqui novamente, ou perguntar novamente. Quando você se referiu à migração das relações do campo social para a impessoalidade, inserindo aí a questão do poder, poderia explicar qual o lastro desse movimento, o que fundamenta esse movimento, onde e como ele se constituiu? O poder, uma coisa são as relações de afinidade, que elas se dão nas relações comunitárias. As relações comunitárias, elas se baseiam, sobretudo, nas relações de afinidade. As relações em sociedade, elas já são impessoais por natureza, né? Porque elas não têm laços de afinidade. Por exemplo, o Clemilson possivelmente não conheça a pessoa que mora a 4 casas da casa dele. Nunca viu na vida. E, mesmo assim, partilha com ela uma sociedade, né? Estão dentro da mesma sociedade. Então, a ideia de sociedade, ela já traz essa impessoalidade, por um lado. Por outro, o poder, as relações de poder, para se estabelecer, elas têm que se retirar do campo da pessoa e estabelecer o papel, estabelecer o título, a fórmula. Né? Por exemplo, não é o Cleiton, é o professor. Não é o fulano tal, é o patrão. É o chefe. Então, tem toda uma outra nomenclatura, principalmente a partir do Estado moderno, porque o Estado moderno ele vai procurar fazer o quê? Tornar o Estado impessoal. Ele vai retirar a chefia do clã, da pessoa, do líder do clã, e vai transformar essa liderança numa representação qualquer, no senador, no deputado. Né? Se você perceber hoje, o patrão praticamente não existe. Quem é o dono da Ford, afinal? Né? A não ser um ou outro, e ainda em relação às empresas tecnológicas, né, e aos grandes ricos dessas empresas, como a Microsoft e a Apple, né, mas agora que morreu o Steve Jobs, né, quem é o dono da Apple?
né? Da Microsoft a gente sabe que é o Bill Gates. Mas quem é o dono da Nestlé? Então, essas relações de impessoalidade, elas possibilitam que o poder haja. E ele haja e se organize como se ele fosse impessoal, quer dizer, como se ele não tivesse interesse pessoal nessa relação, quando, na verdade, tem. A impessoalidade esconde o interesse de classe e o interesse do proprietário. Essa passagem de uma relação para outra, e por que nós permitimos que essa passagem aconteça, ela tem a ver, na minha opinião, com aquilo que eu chamo de contrapartida. Você não aceita nada e você se rebela contra a opressão clara e forte, a não ser que ela te beneficie de alguma maneira, ou que ela aponte para possíveis beneficiamentos. Então, quando você é aluno, você está pensando em ser amanhã o professor. Quando você é operário, você está pensando em ser amanhã o patrão. Essas relações, a mobilidade social, ela permite com que você considere a sua desigualdade como um fenômeno impessoal, como uma coisa da natureza das relações sociais. É isso que distingue, né, esse processo da aceitação. E também é essa denúncia que nós temos que fazer, porque, na verdade, cada um de nós, quando aceita essas contrapartidas, né, muitas vezes a gente não tem muito claro o que elas significam, como não tinham os pequenos proprietários atenienses, quando aprovaram na eclésia, nas assembleias, a escravidão por dívida. Eles aprovaram que eles próprios iam ser escravos amanhã. Do mesmo jeito que a gente pode se definir nosso direito penal. Então, eu vejo muita gente contra o Estado, contra isso, contra aquilo. Aí um cara faz alguma coisa, prisão para ele. Ora, quando você fala prisão, você está defendendo todo o sistema em seu benefício, só porque te roubaram o rádio do carro, né? E você, em nome da defesa da sua propriedade, você traz para si a defesa de todo um sistema que amanhã pode pegar você mesmo. Então, as contrapartidas, elas funcionam assim. Elas, de um lado, ela precisa que o poder seja impessoal. E, de outro lado, precisa que essa impessoalidade se torne pessoalidade para você. Ou seja, te produza algum benefício. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, porque ela é complicada, mas não sei se a Cleildes tem alguma coisa a dizer a mais sobre isso, e a gente pode estabelecer a discussão, e se eu entendi direito, porque eu posso também não ter entendido. Bom, eu acho que é por aí mesmo. O Cleildes pode esperar anunciar qualquer coisa, para escrever no chat. Enquanto isso, acho que, complementando a pergunta, acho que tem a do Daniel Antônio aí. Se quiser fazer a pergunta, quiser que eu leia, fica à vontade, professor Daniel. Oi, eu fiz a pergunta, mas com o passar do tempo, essa pergunta já foi respondida, de uma certa maneira. Quando o Cleiton falou dos modelos das nações, dos povos originários, né? Quando ele contou a experiência dele no México, né? Mostrando ali outros tipos de relações pessoais dentro do sistema de justiça ali. Não nem o nome da cidade que tu falou, Cleiton. São Cristóbal de las Casas. Isso, tá. Mas eu acho que eu penso que o problema é que, sim, a gente tem um problema que é a nossa herança grega
né? A nossa herança no pensamento racional, no pensamento conceitual, esse mesmo tipo de pensamento que elabora leis e que torna a própria lei impessoal, também precisa ser questionada, entende? Porque quando tu traz para o campo da pessoalidade, o que é racional, o que é conceitual, perde força, porque aí tu permite que o divergente, o diferente surja, e aí é possível a igualdade das diferenças. Não sei se está me Estou entendendo. Então, assim, a gente precisa discutir, nós, como pessoas do Ocidente, do pensamento do Ocidente, pensamento racional, herdeiros do iluminismo, herdeiros desse pensamento do humanismo, a gente tem que fazer um combate a esse tipo de pensamento também. Porque esse pensamento, ele carrega narrativas de poder do homem branco, do patriarcado, todos esses conceitos eles são embasados por esse pensamento racional, linear, né? Se não me engano, o Deleuze já denunciava a razão sobre essa razão jurídica e impessoal, né, que nós vivemos. Então, eu agradeço pela participação, obrigado, Cleide, pela tua explanação, e eu acho que é isso, para a gente vivenciar nossa pessoalidade, nossa subjetividade, respeitando as diferenças dos outros, né? A gente primeiro tem que se tornar consciente de que existe um sistema invisível, né, que legisla, né, e que repete a opressão, né? Posso te falar uma coisa, Daniel? Sim. Pegando uma das questões que você levantou, Sim. Eu queria dar um exemplo de uma contradição. Veja, a direita no Brasil, a ultradireita no Brasil, ela sequestra, de certa forma, muitos dos questionamentos que a esquerda radical ou a esquerda institucional, Sim, teoricamente, faria. Por exemplo, sobre a questão da racionalidade. O negacionismo. Quando chega uma situação onde um grupo qualquer consegue produzir o negacionismo, nós temos que pensar não que esse grupo, não só os interesses desse grupo, mas por que o negacionismo foi capaz de surgir. Ora, nós sabemos, e essa era uma crítica da esquerda, que a ciência sempre foi autoritária, sim. que a ciência sempre foi burguesa, e que a ciência sempre foi contraditória. E que um dia a gente vê no jornal, na Lancet ou em qualquer outra revista, de que o café faz mal. Sim. E na semana seguinte vem um outro artigo que diz que o café faz bem, você precisa tomar café. Beber vinho faz mal, mas beber vinho também faz bem. Então, a ciência é contraditória. Ora, em vez de nós fazermos radicalmente a crítica dessa racionalidade, ao ser acossados pela ultradireita, nós cedemos à racionalidade e passamos a defender a ciência. Olha que loucura! A ciência é do jeito que é. A mesma coisa a gente pode dizer sobre a universidade. A universidade, quando atacada, a tendência do corpo, da corporação, é se voltar para defender a universidade. E o pior, defender a universidade como é.
A universidade é autoritária, a universidade é elitista, a universidade é excludente. Sim. Né? E aí nós vamos todos defender a universidade porque ela está sendo atacada pela direita. E aí nós deixamos de fazer a discussão fundamental. É que essa direita não tem argumento para fazer qualquer outra coisa. Ela está usando apenas as críticas que temos para manter o mesmo sistema autoritário. Nós podemos dizer o mesmo da escola sem partido. Qual é a crítica da escola sem partido? É a crítica à estrutura da educação. É uma crítica que os anarquistas têm faz muito tempo. Mas qual era a base da crítica deles? A crítica deles é para que eles pudessem fazer a cabeça dos estudantes. E qual era a defesa dos professores? Qual tem sido a defesa dos professores? Não, eu tenho o meu direito à cátedra. Ou seja, eu tenho o meu direito a continuar oprimindo os alunos do jeito que eu oprimia antes, sem intervenção de ninguém. Então, nós, toda vez que acuados pela extrema-direita, nós perdemos o nosso argumento mais fundamental, que é a crítica que nós temos ao sistema que existe, né? E que a ultradireita não fará mais nada além do que repetir esse mesmo sistema. Né? E nós fazemos, então, uma suspensão das nossas críticas, que não devia ser feita, porque a ultradireita não aguenta uma discussão séria, ela não tem argumento para aguentar uma discussão séria sobre a universidade, para aguentar uma discussão séria sobre a vacina. O problema da vacina não é ela ser negada ou não. É que atrás da vacina também tem outras questões, aquilo que eles chamam de vacina social, que é a sua escolha. Quando você toma a vacina da poliomielite, né, você não toma uma dose, 2 doses só. Você toma também para fazer a expansão social da defesa. Ora, isso é escondido pela ciência. E nós temos que ter claro que as pessoas têm que ter escolhas para fazer. E elas fazem escolhas à medida que têm argumentos bons para fazer. Porque se eu tomo a 3ª vacina da poliomielite, é porque eu sei que amanhã, se os anticorpos se espalharem, eu próprio não vou ser atingido por isso. Não é? Então, os argumentos eles têm que ser continuados, eles não podem parar no argumento da direita. Porque a direita não tem força teórica e nem política para combater argumentos fortes. Porque ela só usa as suas sensações, né, do autoritarismo, ou da escola, ou da ciência, ou da Igreja Católica, ou do não sei o quê. Né? Não é porque eles criticam a Igreja Católica que nós vamos deixar de criticar o Estado do Vaticano. Entende? É nesse sentido que eu acho, Daniel, que a gente tem que continuar nossa crítica radical à racionalidade que construi esse mundo. E que tem construído esse mundo, e que é um mundo propício para o crescimento do fascismo. Porque o fascismo ele precisa de não ter aquilo que você chamou aí de princípio da diversidade. Se você retomar o mundo grego, você vai ver que não havia diferença de inferioridade ou superioridade entre Epicuro, Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides. Eram escolas diferentes, com noção diferentes, e que se debatiam sem uma verdade. A ciência quer produzir uma verdade absoluta. Sim. A ciência é igual a Deus. Não tem diferença da ideia geral de um Deus absoluto.
que se sobrepõe aos outros deuses, Sim. né? aos orixás, aos xamãs. Sim. Então, eu acho que o conceito de autoridade ele usa a linha vertical, né? O conceito de cima para baixo. Exatamente. Né? Eles usam a linha vertical e nós devemos usar a linha horizontal. Sim. Na linha horizontal da crítica, ou seja, que a sua crítica ela valida o meu pensamento na medida que diverge de mim, essa é a linha horizontal. Sim. Na linha vertical, eu preciso excluir o outro pensamento. Que essa é a posição da direita e da ultradireita. Não sei se me fiz entender. Sim, sim. Ok. Então... Tudo bem, Chicão? Deixa eu cumprimentar o Chicão aqui. Chicão. Ok. Tudo bem. Então, assim, esse bate-papo é bem importante, né? Saudável, é um amadurecimento, serve de reflexão para a gente tratar como a gente está como sociedade, né? Como uma democracia brasileira, né? Ou como o próprio título diz, né? O fascismo à brasileira, né? Então, são discussões bem relevantes que a gente é interessante ter dentro da nossa comunidade como geral, né? Bom, aberto aí mais perguntas, as falas, Chicão quer falar, o Antônio... Chicão, opa, tem as mãozinhas aqui levantadas. Tem Chicão, depois tem o professor Antônio Sobrinho. Vai lá, Chicão. Bom, já aproveitando então essa tua fala, Cleiton, sobre a questão dessa, né, assim, o colonizar o outro, né, que tu coloca essa questão, né, não, por vezes não, e aí eu queria fazer um comentário assim, por vezes não é só a direita que se usa disso, né, nós temos uma esquerda autoritária que usa a mesmo modelo dessa direita, né, que ela usa características totalitárias tão grande quanto essa direita, onde a tua opinião, bom, né, quem tem uma vivência dentro do meio sindical sabe muito bem, onde quem tem uma posição diferente é varrido, né, para o escanteio dentro dos sindicatos, dentro dos grêmios estudantis, dentro dos movimentos sociais, de forma geral, né? Pelos colegas. Pelos colegas, inclusive, exatamente. Pelos colegas, inclusive, exatamente. Né? Então, essa questão aí me chama muita atenção, porque não é. E aí o seguinte: que esquerda é essa que é solidária? Que solidariedade é nisso? Né? Então, seria mais um comentário que eu teria para te. Olha, Chicão, aquilo que eu chamo de mecanismos de filtros sociais, porque, na verdade, o que eu tento fazer porque o Foucault começou uma discussão muito importante, né, sobre as relações de poder. Mas o Foucault não viveu o suficiente para distinguir um pouco essas relações de poder e ver quais os mecanismos que funcionavam nisso. Né? Ele se baseou quase nos mecanismos de disciplinamento e nos dispositivos de segurança. Ora, o que eu estou tentando dizer é que há outros mecanismos que produzem a conduta, que definem a conduta. Ele não tem a intenção de reprimir a conduta, como é o caso do mecanismo de disciplinamento. Né? Você reprime uma conduta inaceitável. Não, os filtros sociais têm o objetivo de fazer com que essas condutas sejam aceitas. E eles produzem todo um conjunto de valores apoiado nos hábitos e em verdades que vão sendo produzidas para fazer com que você, por exemplo, não seja um rebelde. Porque, afinal de contas, se você for um rebelde, olha as consequências para a sua vida se você for um rebelde. Você não vai conseguir um bom emprego, você não vai conseguir uma boa mulher ou um bom homem para casar, né? Você vai ter problema com seus filhos, né? Tem um monte de questões. Você não pode ser um libertário em relação ao amor, porque, afinal de contas, só ama
né? Isso é uma verdade do filtro social, só ama quem é monogâmico, né? Se você amar alguém, necessariamente você tem que ficar com essa pessoa, proteger, não sei o quê. Eu vou ter que trocar de lugar porque a minha bateria foi para o pau. Então, essas relações, elas são relações produzidas. Elas não são relações ingênuas. Então, vamos pegar o exemplo nosso, né, Chicão? Tu e meu, do Daniel, de outras, da Cleildes e de outras pessoas que se contrapõem às normas sociais, inclusive às normas sindicais, as fórmulas daquilo que eu chamo de petit comité dentro da universidade. Os meus próprios colegas não querem andar comigo. Os meus próprios colegas não me chamam para nada. E veja, eu compreendo por que eles fazem isso. Porque como é que você vai ter ascensão social? Como é que você vai ter respeitabilidade se você anda com uma pessoa como eu? Como o Chicão? Como a Cleildes? Como o Daniel? Que tem essas posições radicais. Porque a ideia de que o radical é ruim também é uma verdade social produzida pelos filtros sociais que visam transformar a prudência em covardia. Você, Daniel, que é filósofo, você sabe muito bem que uma das primeiras questões de ética Nicômaco, do Aristóteles, foi criticar a coragem. Foi criticar a coragem e colocar a prudência como um valor fundamental. Né? Porque na visão do Aristóteles, que é uma visão que permanece até hoje, o termo do meio, o termo entre um extremo e outro extremo, é o melhor termo. Né? Isso é muito presente na nossa vida. É muito presente no nosso dia a dia. E faz com que os nossos colegas, amigos, irmãos, parceiros, tal, nos temam. Porque a utopia é que nem a loucura. Ela contamina. Né? Então, é preciso segregar socialmente essas pessoas. Né? Agora, o que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando sair dessa segregação e mostrar que, na verdade, quem está segregado e preso numa verticalidade são esses nossos parceiros. E o que nós estamos pregando para eles não é ser igual a gente. Não, é a horizontalidade, onde todas as posições são debatidas de forma igual, onde as verdades não mais existem enquanto verdades absolutas, mas, enfim, enquanto verdades pensadas por um determinado grupo a partir de uma determinada filosofia. Por isso, na Grécia, podia existir Epicuro, os jardins, a escola dos jardins, podia existir os peripatéticos. E se o Heráclito não fosse tão isolado, podia existir a escola dialética do Heráclito, né? Junto com os estoicos, e assim por diante. E nenhum desses setores prevalecia socialmente sobre nenhum outro, mas estabelecia uma relação de debate e discussão muito importante. Por exemplo, todo mundo sabe que eu sou individualista, né? Que eu sou um anarquista individualista. Aí me perguntam, mas o ser não é um ser social? Mas essa é uma verdade que foi assumida, que o ser é um ser social. Eu pergunto a cada um de vocês que estão ouvindo aí, quem é que não fica puto com outro companheiro e queria ficar sozinho? Quem é que não pensa em ter uma casa lá não sei aonde e não depender de ninguém? E aí me diga de onde vem esse sentimento.
Da onde vem? E esse sentimento se transforma em prática, porque as pessoas, no fim da vida, quando se aposentam, elas vão lá, compram um sítio lá não sei aonde e ficam longe de tudo se puderem. Ah, mas o ser é um ser social por natureza? Ou ele é um ser social por necessidade, em razão das dependências que dizia Rousseau? Isso faz diferença na nossa visão de como nós nos vemos. Faz diferença. Uma coisa é você acordar com o outro todo dia, porque é natural que você acorde com o outro todo dia. Né? Mas aí, como é que você explica que tem dia que você não queria acordar com essa outra pessoa? Como é que tu explica esse treco? Porque nós somos amigos do saber, não somos? Nós somos amigos nós somos filósofos. Todo mundo é filósofo. Nós somos cientistas, professores, pensadores, teóricos. Nós não podemos ter coisas das quais existe um senso comum científico que nós fazemos parte. Porque os sensos comuns científicos, eles são verticais por excelência. Eles querem impor a sua concepção de cima a baixo, como esse senso comum, que eu chamo de senso comum científico ou filosófico, que é essa ideia de que o ser humano, primeiro é ser, né? Não é animal. Imagina, nós não somos animal de jeito algum. Né? Porque assumiram do Aristóteles que somos sociais, mas excluíram o animal, porque Aristóteles dizia animal social. Animal político, animal social. Não, agora é ser. Né? É ser. Nós somos ser. Para nos distinguir, né? Numa abstração de ser. Então, nós não temos que ter coisas que não sejam questionáveis. Né? Não temos mais que ter posições que não sejam possíveis de reelaborar. Ou mesmo de criticar e refazer sobre uma outra base. Porque, senão, nós temos que abdicar da filosofia grega. Nós temos que abdicar da filosofia chinesa. Afinal, tinha lá o Tse e tinha Confúcio. Na filosofia árabe e em todas as outras filosofias. E temos que abdicar nosso campo de ciência também. Porque, afinal de contas, se um cientista acha que aquilo que ele encontrou, né, é a verdade, bom, ele deixou de ser cientista nesse momento. Pode falar, Chicão. Bom, nessa tua no último comentário, agora me fizesse lembrar do livro Contra o Método, do Paul Feyerabend, onde ele faz uma crítica à ciência e à autoridade da ciência e expõe que as escolas filosóficas, durante a história, serviram aos interesses de determinados grupos sociais, para estipularem e instituírem comportamentos e pensamentos que serviram a um tempo, né, para determinados períodos históricos. Né? O que está sendo proposto agora é que acabe a hegemonia de um pensamento e que a gente aprenda a conviver com pensamentos diferentes, com comportamentos diferentes, né, e que a gente possa ser solidário, que a gente possa ser uma associação de vontades, né, entre nós, né, e que isso precisa ser respeitado por todos. Né. Mas é um combate diário que a gente tem que estar construindo toda hora, todo momento, levando as pessoas a refletirem sobre isso aí, né. E obrigado, Cleiton, por eu não me sentir mais sozinho nessa batalha. Obrigado mesmo. Fala, Chicão.
Não teria muito para falar. Até complementando o que o Daniel colocou, essa crítica do Paul Feyerabend é muito legal mesmo. Eu tenho esse livro, é muito bom, né? Mas essa crítica já aparece. Tu vai, Ciência Moderna e Anarquismo do Kropotkin também, e no Bakunin tu já percebe, o Bakunin e o Proudhon já percebe um pouco dessa crítica, né? Essa questão dessa hegemonia científica, né, burguesa, né, e aí como uma crítica à ciência de maneira geral, né, tá? E aí colocando assim, aí tá falando essa questão do natural do humano, né? Eu fico sempre, e aí eu sempre me remeto a algumas questões ali do Proudhon, quando ele vai fazer a crítica ao Rousseau, né, que ele coloca que quanto mais próximo da necessidade, menos humanos somos, né? E quanto mais saímos desse mundo da necessidade, mais nos humanizamos, né? Mais nos humanizamos. Então, o que é natural, estar próximo desse ser extremamente natural, né? É o que seria exatamente o nosso lado animal, que nós vamos ser sempre. Não adianta, isso daí a gente é impossível, eu não vejo rompimento com o ser humano animal, né, com o humano animal, né, mas tu pode romper com o quê? Com conhecimento, né, romper com, né, os rompimentos possíveis tu faz com o conhecimento. Tá? Antônio tinha levantado a mão, Antônio. Antônio tinha levantado a mão também? Acho que... depois eu baixei, mas é a minha segunda pergunta. Professor Cleiton, agradeço mais uma vez, né, a tua presença, né, em estar nos brindando com o vosso conhecimento. E já o conheço, já tive convosco lá em Barreiras e sempre discutindo. Eu sempre prezo pelo máximo de estar, né, com as pessoas e discutir. Isso temos aqui em engenharia, volta e meia estamos sempre fazendo, né, os cafés com muitas áreas, pois nosso objetivo poder fazer com que todos, né, possam, né, expor e nos ensinar, né, nós termos, né, professor Clemilson, a oportunidade de estar sempre aprendendo as novas visões. Bem, eu tenho uma pergunta, é meio árdua, mas ela tem a ver conosco, e quando eu falo conosco, nós de engenharia, quando eu falo convosco, com o pessoal ou de humanas, seja de filosofia, sociologia, o pessoal também de medicina, pois se eu for perguntar a um dentista, ele vai dizer, olha, se você puder, você escove seus dentes, né, 4, ou 5, ou 6, ou 8 vezes por dia. Então, assim como o engenheiro, ele vai desejar sempre estar fazendo, né, seja ele o mecânico, o eletricista, o civil, instrumentos ou vias ou situações ou que também levem a sociedade, ou, no caso, aquela comunidade, a entender, né, a forma que ele vê, né, e é uma diversidade fantástica, né, de profissões, de pensamentos, de ideologias, de formas de trabalho, de como as pessoas veem. Então, se o guerreiro ele usa a pedra para atingir, o artista faz uma escultura, né, o outro faz um instrumento, um médico pode fazer um instrumento, e aí nós vamos ter N coisas. E a pergunta que eu faço é árdua, né? Mas, lembrando, eu deixo aqui porque é um problema de todos nós, né?
Então eu pergunto, né, nessa tua sapiência também, professor Chicão e outros, como posso ter o princípio da diversidade se a diversidade é apenas aquilo que eu aprovo? Então, eu acho que essa é uma das questões fundamentais. Você pode aprovar para si o que você quiser, e isso não rompe com a diversidade, desde que você não queira impor esse pensamento para o outro. Agora, também o outro não tem o direito de impor esse pensamento a você. A diversidade, ela é a convivência dessas estruturas diferentes de pensamento, né? E de ação, muitas vezes. Então, por exemplo, eu gosto de protesto onde eu vou lá para tomar o poder, acabar com o poder todo. Não quero saber de poder. O outro não, ele vai lá para buscar reformas, conquistar direitos. Né? Eu não acho, eu não concordo com ele. Se eu concordasse, eu faria a mesma coisa. Né? Mas eu não quero impedi-lo. Eu não quero impedi-lo, mas ele quer me impedir. Então, o problema sempre nosso é qual é o limite. Né? Até onde nós aceitamos a diversidade. E quando nós não aceitamos a diversidade, quais os recursos que nós temos para impedi-la? E com isso a gente impede um desenvolvimento social da diversidade. Porque muitas vezes as situações ocorrem de forma a ser radicalizada. Agora, a radicalização de uma determinada situação é o prenúncio do acordo. É o prenúncio do acordo. Então, você não pode reprimir a radicalidade, porque ela leva você, que tem uma postura diferente, a pensar também a sua postura. A nossa sociedade, entretanto, é uma sociedade repressora. Ela não permite que nada coloque o sistema em jogo. E, às vezes, a gente tem a impressão, você colocou aí algumas questões sobre as diversas profissões, a gente tem a impressão que essas profissões significam diversidade. Na verdade, não. Quer dizer, compreendo eu que não. Por quê? Porque, veja, vamos pegar o Wi-Fi. O Wi-Fi foi inventado por uma mulher, uma atriz, nos idos de 1930 e pouco, 40. Em plena guerra. A ideia dela era fazer com que os foguetes lançados contra os alemães não pudessem ser atacados pelos alemães. Então, ela fez várias fases onde um determinado sinal mudava de sinal, e aí ele podia manter a reta, manter a bomba indo para determinado lugar. Os Estados Unidos não aceitaram essa coisa, e ela só foi recuperada em 1960, né? E depois só se tornou alguma coisa importante com a invenção da internet. Né? A mesma coisa a gente pode dizer sobre o mimeógrafo. O mimeógrafo foi inventado pelo Thomas Edison. Né? Mas o mimeógrafo só foi ser realmente utilizado a partir de 1970, né? pelo o grupo dos rebeldes americanos. E depois, aqui no Brasil, pelos poetas rebeldes contra a ditadura. Aí o mimeógrafo é recuperado com uma possibilidade. Por quê? Porque os inventos eles passam pelo crivo do capital.
Eles vão incentivar, financiar, estruturar. Senão você vai ser que nem como é que chama aquele inventor tcheco, né? Tesla. O Tesla, que fez um monte de invenções, né, que hoje já são usadas, inclusive, pelos Estados Unidos, mas que ficou lá. Né? Vai ficar lá. Por quê? Porque não interessa ao capital. Ora, isso a gente está dizendo ainda numa situação onde as pessoas podiam inventar coisas, né? Porque o capital ainda não tinha se estabelecido tanto. Agora, vamos pegar hoje. Eu tenho um projeto determinado, tal, que não interessa ao governo. Ele vai me financiar? Não, não vai. Ele não vai sair do papel. A máquina de Charles Babbage, que é o computador, né, inventado em 1835, só 100 anos depois se pôde, veja, e tinha condições técnicas para montar a máquina naquele período. Mas ninguém quis financiar. O próprio Gutenberg passou por esse problema e morreu pobre. Ele teve que passar para o outro companheiro dele do invento para poder, que ele tinha dinheiro, né, para poder fazer a imprensa funcionar e aí se transformar nessa coisa que nós já temos hoje. Olha, o que eu estou tentando dizer para você? Eu estou tentando que a ciência, o conhecimento, as profissões, elas não fogem das contradições do sistema vertical. Não é? Então, se hoje nós temos... Muita gente fala assim, até o Castel, naquele livro O Poder da Comunicação, ele fala que a internet nasceu livre. Não nasceu livre. Houve uma guerra entre 2 ou 3 grupos, né, sobre as patentes proprietárias. Se esqueci o nome dele, Berners-Lee, não tivesse dito que a invenção dele do www e da linguagem HTTP, não pudesse ter, a equipe dele, né, bancou isso, não pudesse ter royalties cobrado eternamente, hoje nós teríamos uma internet paga. Da mesma forma que a patente produz e impede você de produzir a tecnologia do processador e do computador, da placa-mãe, compreende? Então, as nossas profissões, as nossas ciências, enquanto nós não libertarmos do sentido do capital, elas vão ser e vão continuar sendo, né, do interesse de um certo grupo e não de outro. Galileu é um grande exemplo disso. Existe uma cosmologia da Igreja, e essa cosmologia era questionada por uma simples afirmação. Do Galileu, depois do Kepler, e assim por diante. Eu acho que a diversidade ela vai depender da nossa capacidade de financiar e de proteger o que não compreendemos e o que não é do nosso interesse. Por isso que a gente um dia montou uma entidade chamada RIMA, onde mesmo os derrotados tinham que ter parte dos recursos para poder fazer, proporcionalmente os recursos para poder fazer aquilo que a gente não concordava. Por quê? Porque, tá bem, eu não concordo, mas eu posso estar errado, não posso? Eu posso estar errado. Não é? Se a maioria sempre tivesse certo, então a gente tinha que apoiar Hitler. Né? Porque na Alemanha, Hitler foi maioria. Mussolini ganhou as eleições na Itália. E o Bolsonaro ganhou aqui. Não é? Então, a capacidade de tolerar, quer dizer, de conviver com as diferenças, tem a ver com a nossa recusa de usar instrumentos, né, sejam econômicos,
sejam políticos, sejam sociais, porque, teoricamente, a gente pode aceitar a diversidade, mas, na prática, impedir que elas funcionem, não dando recurso, não dando oportunidade, não permitindo espaços para divulgação e assim por diante. Não é verdade? Então, a sua pergunta é fundamental. Nós temos que rever a nossa noção de diversidade, né? e rever os limites que nós colocamos a ela. Essa é a minha humilde opinião. Ok, professor. Tem uma pergunta no chat aqui da professora Cleide, e a mão aqui do professor Daniel. Ô, sobrinho, tem algum complemento, sobrinho? Antônio José? Sobrinho? Não, professor. Agradeço. Né? Pronto, ok. Então, assim, tem a mão do Daniel e tem a pergunta no chat aqui da professora Cleide. Se for complementando, Daniel, você faz logo, se não, faça a pergunta da professora Cleide. Desculpe, eu acho que por inabilidade eu deixei a mão levantada aqui. Não. Tudo bem. Então vamos lá com a pergunta aqui. É nesse tema aí de tecnologia, né? A professora Cleide pergunta: como você tem acompanhado e analisado o lugar das novas tecnologias, né, mídias sociais, nesse processo de constituição das relações sociais preparatória no ambiente acadêmico e sociedade em geral? Bom, acho que nós estamos vendo o que é que significa o home office, né? Essa preparação da tecnologia, da mudança da matriz econômica do capitalismo, ela tem várias implicações, né? Então, eu não vou discutir, pelo menos nesse momento, as implicações do extremo desemprego que vai ter lá para frente, né? Na aplicação completa da tecnologia de informação, para a gente poder fazer essa discussão num outro momento. Mas vou discutir a questão da precariedade e a questão de como nós somos convencidos, né? E eu reporto aí a contrapartida, né? De novo, a produzir uma relação de precariedade de trabalho e precariedade de ensino e aprendizagem, né? Em nome dos nossos interesses. Nossos interesses, assim como os interesses dos proprietários, dos pequenos proprietários gregos, né? Que aprovaram a escravidão por dívida e foram eles próprios escravizados. Quando você vai para o ensino remoto, você tem um monte de questões, tanto da questão da qualidade do ensino, da relação entre as pessoas, tal, quanto as questões estruturais. A empresa, a fábrica, a universidade privada, pública, tal, passa a se utilizar dos seus recursos na sua casa, né? E esses recursos na sua casa vai incidir sobre o seu salário, mas mais do que isso, vai incidir sobre a sua vida. A sua intimidade é quebrada, né? A relação entre público e privado, ou entre trabalho e intimidade, ela é quebrada na relação home office, né? E você aceita porque você tem a tese, que é a mesma tese do motorista da Uber, que é a mesma tese do cara do aplicativo, do delivery. Não, mas pelo menos eu faço o meu tempo, né? Eu não estou diretamente vinculado ao patrão, eu fico na minha casa, tenho mais tempo com meus filhos. E acaba não percebendo que é o contrário, né? Você vai trabalhar mais, você vai ter menos tempo com seu filho, o seu filho vai te irritar mais, a sua mulher não vai ter espaço para se apresentar e conversar com você. As pessoas vão trabalhar 24 horas, como já fazem via e-mail, e sem cobrar das empresas, né, a justa remuneração pelo tempo, porque esse tempo é invasivo. Esse tempo de trabalho não é computado, né? Isso sem questionar
Veja, eu estou questionando só a questão da relação de trabalho, não estou questionando a consequência teórica desse trabalho do ponto de vista da qualidade da educação, do mundo acadêmico, que a gente, pelo menos no passado, a gente tinha isso, de que o ambiente acadêmico era fundamental para as pessoas se tornarem pessoas críticas. Hoje nem sei se é isso, mas, enfim, esse ambiente, porque, afinal de contas, você tem que conviver com as diferenças, você tem que conviver com seus colegas que pensam diferentes, você tem que conviver, às vezes, com um professor extremamente libertário, com outro extremamente careta, você tem que conviver com uma diversidade de pessoas que dentro da sua casa você não convive. E você não aprende a conviver. Né? E isso faz com que você também, volta à pergunta do Antônio, tenha a necessidade de conviver e de aturar o diferente. Né? Então, é criado em ti uma ideia de diversidade. Né? Mas, na relação de trabalho, o que tem acontecido é o contrário. É a precarização do trabalho, é a empresa invadindo a sua privacidade, é a empresa tomando parte do seu salário com água, luz, internet, tecnologia, equipamentos, né? E você achando ótimo. Né? E você achando ótimo. A resistência, por exemplo, das universidades federais em relação ao home office, se não fosse a pandemia, né, estaríamos todos em trabalho híbrido, né, ou em trabalho home office. E para os professores, os meus colegas, né, embora tenham crítica, vão lá e se predispõem a fazer, porque eles pensam, nós pensamos, eles não, nós também, eu também, nós pensamos o seguinte: não, eu tenho que moralmente, já que eu ganho um salário, eu tenho que moralmente produzir alguma coisa. Ele não se coloca como um trabalhador igual ao outro que vai se ferrar se for trabalhar. Ele acha que ele está tendo um privilégio, né? Porque está em casa sem trabalhar. Não, ele não está sem trabalhar, meu. Ele não está porque ele quer. Existe uma pandemia que já matou 450 mil pessoas, né? Existe uma responsabilidade social de que a gente não deve contaminar outras pessoas e nem ser contaminado por outras pessoas. E, apesar disso, com uma moralidade canhestra, né, nós passamos, então, a fazer uma produção virtual que é todo um engodo, né? Porque o aluno, como eu fui aluno, né, talvez os alunos não sejam como eu, mas se eu tinha, na época que eu era jovem, oportunidade de deixar aqui a coisa sem microfone e sem minha carinha, eu estava fazendo outra coisa. Estava beijando minha namorada, estava ouvindo uma música, bebendo uma cerveja. E depois eu dava uma olhada lá no que estava sendo gravado. Né? Então, esse processo educacional é um processo muito complicado e muito grave. A gente atuar no sentido de permitir a precarização, a uberização, né, a deliverização do ensino, né, nós vamos fazer isso e a gente tem claro, eu pelo menos tenho claro, que quando a gente faz isso, a gente está fazendo isso para os pobres, porque os ricos vão ter universidade presencial, os ricos vão contratar os melhores professores, porque eles não podem deixar de produzir os novos líderes de amanhã, né? Os novos detentores do poder de amanhã. Então, essa precarização acaba sendo apenas para o lado pobre da sociedade, né? E nós vamos ser os beneficiados, né? Os profissionais, né, da escola pensam que vai ser beneficiado imediatamente. E se esquecem que amanhã, né, também muda. Agora mesmo foi votada na CCJ a reforma administrativa. Né? Amanhã vão ter que te pagar por módulo, vão querer te pagar por módulo de ensino. E contar a hora gasta via software, né, que controla você na internet dentro de casa. Então, a nossa relação intelectual com isso, e social e política,
está sendo extremamente ruim, extremamente grave. E nós estamos deixando de aprofundar a discussão do que significa essa nova matriz econômica, essas fórmulas home office, porque você sabe, né, que o cara hoje de uma empresa, ele não precisa contratar mais a pessoa lá de Rio Grande, Chicão, lá onde você mora. Ele pode contratar uma outra pessoa lá de São Paulo, lá de Belo Horizonte, lá dos Estados Unidos. Se for home office, né, você tem a desterritorialização do trabalho, da empregabilidade. Então, nós vamos ver desaparecer cidades, né, ou crescer extremamente o nível de pobreza. E onde tem pobreza, tem a polícia que produz a violência. Tem o tráfico, né, que é feito pelos grandes, porque não tem traficante pobre, né? Os grandes, porque é impossível você pensar que o grande traficante mora na favela, né? Ele não mora na favela, né, mano? Ele tem avião de primeira, ele não vai se expor a nada. Quem mora na favela, o traficante da favela, é o empregado do tráfico, como qualquer outro. É o que vai ser morto até os 25 anos de idade. Então, nós vamos ter essa situação gerada pela nossa incapacidade de pensar o que é que isso significa do ponto de vista do capital, do ponto de vista da matriz econômica, do ponto de vista da educação, principalmente dos pobres e dos trabalhadores. É isso que eu acho, Cleides. Bem, muito bom. Boas discussão. Esses conhecimentos sempre agregam, né? Esse modo, às vezes, de discutir, de ver um determinado não vou chamar de problema, mas determinadas situações, né, é bem interessante. Acho que deveriam todos, né, que conseguem ter acesso a esses tipos de formação, de estudo, né, estarem sempre nessa discussão, vendo digamos assim, essas escolas filosóficas, essas formas que pensadores já discutiram e agregar valores, né. Bom, nós estamos aí chegando às 18 horas, né? Nossa conversa, bate-papo é legal e acaba se estendendo, né? Se não tiver mais perguntas, eu vou fazer os encerramentos, né? Acho que Cleides foi contemplada, professor Daniel, professor Chicão, né? Conheci o professor Chicão aí, o professor Chicão, e demais participantes, né? Então, aberto aí alguma pergunta a mais, se não... acho que é por aqui. Então, assim, no mais, hoje é a nossa última... O Mário Félix levantou a mão. Opa, Mário Félix, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Mário Félix, tá. Fique à vontade, Mário. Não está saindo áudio, Mário. Tá sem o áudio. Alô? Pronto, agora sim. Alô, Cleiton. Oi, tudo bem, Mário? Tudo bem? É o Félix. Eu sei, Félix. E o senhor está bem? Depois de 11 anos que não nos vemos? Ué, você vê o que a tecnologia faz, né, Mário? Tá difícil, hein? Agora que estou aqui também, mais de 1 ano e meio aqui em casa, entrevado aqui. Você tá no Ministério Público ainda? Tô, adivinha onde eu tô? Não. Nos milicos. Nos milicos. Uhum. Tô lá no militar. Eu escutei toda a sua palestra, assim, bem comovente, como sempre, né? E desejo um grande abraço para você. E você está aqui em que lugar, que cidade você se encontra? Rapaz, eu sou um navegante, viu? Eu vivo em Portugal, aqui, sei lá, até eu terminar o doutorado, eu não sei onde eu vou estar. Mas diga lá. Tá. Então, vê aí se der para mandar alguma...
porque eu acho que nós perdemos todos os contatos, né? Eu falei acho que só uma vez até com o Rogerinho, que não vamos nem comentar mais a situação desse rapaz, né? E a Beth, acho que mandou a Zirma mandou que você ia fazer essa palestra, eu peguei, me inscrevi para estar se revendo, né? E Muito obrigado, Mário. se para você mandar por ela, porque eu não vou ficar mandando aqui, não sei se vai facilitar, está muito em cima da hora já. Mas foi uma felicidade ter revisto você, depois de 11 anos, né, naquela assembleia trágica. Mas estamos aí na luta, amanhã vai ter aqui o movimento, aqui dia 29, pretendo ir, acho que o pessoal daí deve todos comparecerem também, né? Está na hora de dar um basta, que não tem mais condição, não. Isso aqui já está cada vez. Ô Mário, é melhor você anotar o meu e-mail, é bem facinho, é preto misturado, @e-mail. Espera um pouquinho. Porque senão depois a gente vai perder o contato. Eu não tenho muito, dificilmente eu participo, assim, como que nem você falou, né? Antigamente era mais interessante, né? Você já tem uma idade avançada, sempre gostando do presencial, agora é mais complicado. Preto misturado, tudo junto, @gmail. Sim. @gmail.com. Isso. Tá, então um grande abraço para você e espero um dia nós nos encontrarmos novamente. Tá? Quando eu for a São Paulo, eu te procuro. Falou, grande abraço, Cleiton. Abraço a todos os participantes de hoje. Obrigado. Ok. Então, enfim, vamos dar continuidade aqui à finalização, né? Então, esse é o nosso último ciclo de palestra do Café Elétrico, da 7ª edição, né? Então, muito obrigado à participação de todos, né? Do professor Preto e dos demais participantes, né? E estamos aí, na luta e sempre aberto, né? A discussões, a reflexões, né? Para a gente poder seguir na nossa sociedade como um todo, né? Se quiser dar alguma palavra, professor Preto, pode... Sim, eu só queria reforçar que aqueles que concordam, que nós devemos nos manifestar no dia 29, que a gente deve se proteger como pode da pandemia, mas não se esquecer que do jeito que está, nós vamos todos morrer, né? Porque não vai ter nada. Então, eu quero aqui me colocar como mais um dos ativistas que vai estar na rua amanhã, né? Em nome de todas as pessoas que acreditam ainda no mundo melhor. Uma outra coisa, eu queria agradecer ao Clemilson, agradecer ao professor Antônio, a outra professora, que eu esqueci o nome dela. Andressa. Como? Andressa, né, pelo convite. Eu espero que primeiro, assim, eu estou fazendo uma discussão, eu não estou definindo verdade alguma, né? Uhum. É alguma coisa para a gente continuar o debate, continuar debatendo. Infelizmente, a gente não tem continuidade nos nossos debates e isso evita com que a gente formule mais, aprenda mais um com o outro e produza, então, uma oposição radical ao sistema capitalista. Tá? Eu quero declarar aqui que o sistema capitalista ele é essencialmente desigual e que a igualdade não pode ser construída sobre essas bases. Muito obrigado a todos os meus companheiros, amigos, colegas, parceiros, pessoas que eu não conheço, por ter perdido o seu tempo conversando com a gente. Obrigado. Obrigado, professor. Até mais.